Alisava meu avental pela 100ª vez, tentando acalmar meus nervos enquanto ouvia as vozes alteradas vindas da sala. Estava acontecendo de novo. Samuel e sua mãe estavam discutindo, a briga ecoando por nossa casa. Você não pode ficar se metendo em nossas vidas, mãe, a voz de Samuel rachou de frustração. Não estou me metendo, estou ajudando, retrucou sua mãe. Alguém precisa manter esta família unida. Suspirei, largando o prato que estava secando. Era sempre assim. Desde que os pais de Samuel se mudaram para nossa casa no ano passado, a tensão vinha aumentando. Eu tentava ser a nora perfeita, mas nada parecia bom o suficiente para Margarida. A porta da cozinha se abriu e Samuel entrou furioso, o rosto corado. Ana, não aguento mais. Ela está me deixando louco. Estendi a mão para tocar seu braço. O que aconteceu desta vez? Ele passou a mão pelos cabelos. Ela andou mexendo em nossas contas. Dá para acreditar? Diz que não estamos administrando bem nosso dinheiro. O quê? Senti minha própria raiva crescer. Isso não é da conta dela. Eu sei, eu sei. Samuel se apoiou no balcão, derrotado. Eu disse para ela não se meter, mas você sabe como ela é. A porta da cozinha se abriu novamente e Margarida entrou, seus olhos se estreitando ao nos ver juntos. Samuel, não terminamos de discutir isso. Dei um passo à frente, forçando um sorriso. Margarida, que tal sentarmos e conversarmos sobre isso calmamente? Ela voltou seu olhar gélido para mim. Ana, querida, isso é um assunto de família. Por que não vai terminar a louça? Senti minhas bochechas queimarem. Eu sou da família, Margarida. Sou esposa do seu filho. Claro que é, ela disse em tom depreciativo, mas você não entende como as coisas funcionam na nossa família. Samuel colocou o braço em volta de mim. Mãe, chega. Ana está certa, deveríamos todos conversar sobre isso juntos. Os lábios de Margarida se contraíram. Ótimo. Vamos sentar, então. Nos dirigimos à sala de jantar, a tensão palpável no ar. Sentei-me ao lado de Samuel, de frente para seus pais. Roberto, o pai dele, parecia desconfortável, seus olhos inquietos entre nós. Bem, começou Margarida, juntando as mãos sobre a mesa, acho que é hora de discutirmos as finanças da família. Não consegui me conter. Com todo respeito, Margarida, nossas finanças não são da sua conta. Ela riu, um som agudo e áspero. Oh, mas são sim, querida. Veja bem, esta casa ainda está no nosso nome. Senti o sangue fugir do meu rosto. O quê? Samuel se virou para o pai. Pai, isso é verdade? Roberto pigarreou. Bem, sim. Nunca chegamos a transferir a escritura. Vocês nos disseram que esta era nossa casa, exclamei, minha voz se elevando. Nós temos pagado a hipoteca. Margarida sorriu, mas o sorriso não alcançou seus olhos. E nós apreciamos isso. Mas enquanto nosso nome estiver na escritura, temos direito de opinar sobre como as coisas são administradas aqui. Olhei para Samuel, esperando que ele protestasse, mas ele encarava a mesa, o maxilar tenso. Samuel, sussurrei, meu coração acelerado. Ele finalmente ergueu os olhos, cheios de uma mistura de raiva e derrota. Sinto muito, Ana. Eu não sabia. Naquele momento, algo mudou. Vi meu marido e sua família sob uma nova e perturbadora luz. Isso não era apenas sobre contas ou uma casa. Era sobre controle, sobre poder. Enquanto eu ficava ali, atordoada em silêncio, percebi que tudo o que eu pensava saber sobre minha vida, meu casamento, estava construído sobre areia movediça. E pela primeira vez desde que me casei com esta família, senti uma faísca de algo perigoso se acender dentro de mim. Levantei-me abruptamente, minha cadeira raspando contra o chão. Com licença, murmurei, fugindo da sala. Enquanto subia as escadas para nosso quarto, ouvi a voz de Margarida flutuando atrás de mim. Viu, Samuel? É por isso que precisamos intervir. Ela claramente não consegue lidar com conversas de adultos. Fechei a porta atrás de mim, me apoiando nela enquanto lágrimas ameaçavam cair. Mas sob a mágoa e a traição, um novo sentimento estava criando raízes, determinação.
Isso não havia acabado. Nem de longe. Não consegui dormir naquela noite, revirando na cama enquanto memórias inundavam minha mente. Cada lembrança era como uma peça de um quebra-cabeça finalmente se encaixando para revelar uma imagem que eu estivera cega demais para ver. O primeiro Natal após nosso casamento, quando Margarida acidentalmente derramou molho de cranberry na minha toalha de mesa nova. "Oh, Ana", ela disse, sua voz pingando falsa simpatia, "você realmente deveria usar toalhas de melhor qualidade. Essas baratas mancham tão facilmente." O aniversário de Samuel no ano passado, quando ela assumiu o controle do planejamento da festa. "É que eu sei do que o Samuel gosta", ela explicou, dando tapinhas condescendentes na minha mão. "Você vai aprender eventualmente, querida." E apenas no mês passado, quando ela reorganizou toda a nossa cozinha enquanto eu estava fazendo compras. "Não aguentava ver tanta desorganização", ela disse, ignorando minha expressão chocada. "Agora está muito mais eficiente." Sentei-me na cama, meu coração disparado. Como eu não tinha visto antes. As críticas constantes, o menosprezo, o controle. Não era apenas um comportamento irritante. Era manipulação. Na manhã seguinte, encontrei Samuel na cozinha, parecendo exausto. "Ei", ele disse, mal encontrando meus olhos. "Sobre ontem à noite." Eu o interrompi. "Por que você não me contou sobre a casa, Samuel?" Ele suspirou, passando a mão pelos cabelos. "Eu honestamente não sabia, Ana. Papai sempre disse que seria nossa." "Mas você nunca verificou? Nunca pensou em pedir a documentação?" "Eu confiei neles", ele disse, sua voz baixa. "Eles são meus pais." Senti uma onda de frustração. "E quanto a confiar em mim? Sua esposa?" Antes que ele pudesse responder, Margarida entrou na cozinha. "Bom dia, queridos." "Samuel, estive pensando sobre o que discutimos ontem à noite. Acho que é hora de termos uma reunião familiar sobre o orçamento doméstico." Cerrei os dentes. "Margarida, já dissemos." Ora, ela interrompeu, erguendo a mão. "Não vamos ficar emocionais. Isso é sobre o que é melhor para a família." Olhei para Samuel, implorando silenciosamente para que ele enfrentasse a mãe. Ele pigarreou. "Mãe, talvez possamos discutir isso mais tarde." "Bobagem", ela disse energicamente. "Não há melhor hora que o presente." Ela chamou, "Roberto, desça aqui, por favor. Estamos tendo uma reunião familiar." Enquanto Roberto entrava, parecendo desconfortável, senti algo dentro de mim se partir. "Não", eu disse com firmeza. "Não vamos ter uma reunião familiar. Nem agora, nem nunca." Os olhos de Margarida se arregalaram em choque. "Como é que é?" "Você me ouviu", continuei, minha voz ficando mais forte. "Esta é nossa casa, nossa vida. Você não tem mais o direito de tomar decisões por nós." "Ana", Margarida ofegou, dramaticamente levando a mão ao peito. "Como ousa falar assim comigo depois de tudo o que fizemos por você?" Ri amargamente. "Feito por mim? Você quer dizer criticar cada decisão que tomo, minar meu papel nesta família, me fazer sentir como se eu não pertencesse à minha própria casa?" Samuel deu um passo à frente, o rosto pálido. "Ana, acalme-se. Vamos não dizer coisas das quais nos arrependeremos." Virei-me para ele, meus olhos faiscando. "E você? Quando vai enfrentar ela? Quando vai escolher nosso casamento em vez do controle dela?" A cozinha ficou em silêncio, a tensão densa o suficiente para ser cortada com uma faca. O rosto de Margarida havia se tornado um tom alarmante de vermelho, enquanto Roberto parecia querer desaparecer no chão. Samuel abriu a boca para falar, mas ergui a mão. "Não, chega de conversa. Chega de fingir que está tudo bem quando não está. Algo precisa mudar, e precisa mudar agora." Com isso, saí furiosa da cozinha, meu coração martelando enquanto subia as escadas. Ouvi a voz estridente de Margarida atrás de mim. "Samuel, você vai deixar ela falar comigo assim? Conosco, sua família?" Parei no topo da escada, esperando pela resposta de Samuel.
O silêncio se estendeu, quebrado apenas pelo som da minha própria respiração ofegante. Finalmente, ouvi sua voz, calma mas clara. Mãe, eu acho que Ana está certa. Precisamos falar sobre algumas mudanças. Ao fechar a porta do quarto atrás de mim, senti uma mistura de emoções turbilhonando dentro de mim. Raiva, medo, mas também um vislumbre de esperança. As linhas de batalha haviam sido traçadas. Agora era hora de lutar pelo meu casamento, minha casa e meu amor próprio. Mal sabia eu que isso era apenas o começo de uma guerra que mudaria tudo. Eu precisava sair de casa. A tensão era sufocante, e podia sentir o olhar desaprovador de Margarida queimando em minhas costas cada vez que passava por ela. Peguei minhas luvas de jardinagem e fui para o quintal, esperando que um pouco de ar fresco clareasse minha mente. Enquanto me ajoelhava na terra, arrancando ervas daninhas com mais força que o necessário, ouvi uma voz familiar chamar. Ana? Está tudo bem aí? Olhei para cima e vi Helena, minha vizinha, espiando por cima da cerca. Seu rosto bondoso estava vincado de preocupação. Ah, Helena, suspirei, limpando a terra das mãos. Nem sei por onde começar. Ela abriu o portão entre nossos quintais e veio se sentar ao meu lado no banco do jardim. Bem, querida, por que não tenta pelo começo? As palavras jorraram de mim como uma represa se rompendo. Contei tudo, a revelação sobre a casa, a constante interferência de Margarida, a incapacidade de Samuel de enfrentar a mãe. Quando terminei, lágrimas escorriam pelo meu rosto. Helena me entregou um lenço do bolso. Oh, Ana, eu não fazia ideia de que as coisas estavam tão ruins. Eu também não, admiti. Ou talvez fizesse, e simplesmente não quisesse ver. Ela deu um tapinha na minha mão. Não é culpa sua, querida. Algumas pessoas são mestres em manipulação. Podem fazer você duvidar da própria mente. Assenti, sentindo uma onda de alívio me invadir. Finalmente alguém entendia. A questão é, Helena continuou, sua voz gentil mas firme, o que você vai fazer sobre isso? Respirei fundo. Eu acho que precisamos nos mudar. Recomeçar, só eu e Samuel. As sobrancelhas de Helena se ergueram. Esse é um grande passo. Você já conversou com Samuel sobre isso? Antes que eu pudesse responder, ouvi a porta dos fundos bater. Samuel atravessou o quintal, o rosto tenso de raiva. Ana, precisamos conversar. Agora. Levantei-me, meu coração disparando. Samuel, o que houve? Ele olhou para Helena, depois de volta para mim. Lá dentro, por favor. Seguiu para dentro de casa, lançando um olhar de desculpas para Helena por cima do ombro. Assim que a porta se fechou atrás de nós, Samuel se virou para mim. O que você disse para minha mãe? Ele exigiu. Pisquei, atordoada. O quê? Eu não disse nada a ela desde esta manhã. Bem, ela está lá em cima chorando, dizendo que você virou toda a família contra ela. Senti uma onda de raiva. Você está brincando? Depois de tudo que ela fez, ela está bancando a vítima? Samuel passou a mão pelos cabelos, frustração estampada em seu rosto. Olha, eu sei que as coisas têm estado tensas, mas ela ainda é minha mãe. Você não pode simplesmente... Não posso o quê, Samuel? Interrompi. Não posso me defender? Não posso esperar ser tratada com respeito na minha própria casa? Não é isso que eu quis dizer, ele recuou. Eu só acho que precisamos lidar com isso delicadamente. Ri amargamente. Delicadamente? Como ela tem sido tão delicada em me diminuir por anos? O rosto de Samuel suavizou. Ana, por favor. Vamos apenas nos acalmar e... Não, disse firmemente. Chega de me acalmar. Chega de fingir que está tudo bem quando não está. Precisamos fazer uma mudança, Samuel. Uma grande mudança. Seus olhos se estreitaram. O que você está dizendo? Respirei fundo, me preparando. Estou dizendo que precisamos nos mudar. Encontrar nosso próprio lugar. Só nós dois. A cor sumiu do rosto de Samuel. Nos mudar? Mas esta é nossa casa, nossa família.
Sua família, corrigi. Não minha. Nunca minha, segundo sua mãe. Samuel abriu a boca para responder, mas foi interrompido por uma voz estridente vinda do andar de cima. Samuel. Com quem você está falando aí embaixo? Nós dois congelamos, nos encarando. Naquele momento, vi algo mudar nos olhos de Samuel, um lampejo de compreensão, talvez até de concordância. Mas antes que ele pudesse falar, Margarida apareceu no topo da escada, os olhos vermelhos e inchados. Ah, ela disse, sua voz pingando falsa surpresa. É você, Ana? Pensei ter ouvido vozes. Enquanto ela descia as escadas, senti minha determinação se fortalecer. Era isso. O momento da verdade. Olhei para Samuel, implorando silenciosamente para que ele ficasse ao meu lado, que escolhesse nosso casamento em vez da manipulação de sua mãe. O olhar de Samuel oscilava entre mim e Margarida, indecisão estampada em seu rosto. Respirei fundo, me preparando para o que estava prestes a dizer. Samuel, eu te amo, comecei, minha voz mal passando de um sussurro, mas não posso mais viver assim. Se você escolher ficar, eu vou entender. Mas eu estou indo embora, com ou sem você. A bola estava na quadra de Samuel agora. Enquanto eu ficava ali, com o coração na garganta, sabia que suas próximas palavras determinariam o curso do nosso futuro. A tensão na sala era sufocante enquanto as palavras de Samuel pairavam no ar. Nós vamos nos mudar, ele disse, sua voz firme, mas tingida de tristeza. Ana e eu precisamos do nosso próprio espaço. O rosto de Margarida se contorceu de raiva. Como ousa? Depois de tudo que fizemos por você. Dei um passo à frente, meu coração disparando. Isso não é sobre o que vocês fizeram por nós, Margarida. É sobre o que precisamos fazer pelo nosso casamento. Roberto, que estivera em silêncio até então, falou: vamos todos nos acalmar e discutir isso racionalmente. Mas Margarida estava além da razão. Racional? Não há nada de racional em abandonar sua família. Isso é tudo culpa dela. Ela apontou um dedo acusador para mim. Senti uma onda de raiva. Pare de me culpar por tudo, Margarida. Seu filho é capaz de tomar suas próprias decisões. Samuel colocou a mão no meu braço, seu toque me acalmando. Mãe, isso não é culpa da Ana. Nós dois decidimos que isso é o melhor para nós. Os olhos de Margarida se encheram de lágrimas, mas eu podia ver o cálculo por trás delas. Samuel, se você sair por aquela porta, não se dê ao trabalho de voltar. Você não será mais bem-vindo nesta casa. Observei o rosto de Samuel, meu coração na garganta. Este era o momento da verdade. Para meu alívio e orgulho, Samuel manteve sua posição. Se é assim que você se sente, mãe, então acho que isto é um adeus. Quando nos viramos para sair, a voz de Margarida nos deteve. Ótimo, vão. Mas não pensem que vão se safar dessa. Aquela casa pertence a nós, lembram? Vocês não terão nada. Congelei, as implicações de suas palavras me atingindo. Tínhamos pagado a hipoteca, mas a escritura ainda estava no nome deles. Como eu pude esquecer esse detalhe crucial? O rosto de Samuel empalideceu. Mãe, você não faria isso. Me teste, ela sibilou. Roberto deu um passo à frente, parecendo desconfortável. Margarida, talvez devêssemos ficar fora disso. Cale-se, Roberto, ela retrucou. Senti uma onda de desespero me invadir. Tudo pelo que tínhamos trabalhado, tudo que tínhamos construído estava escorregando por entre nossos dedos. Mas eu me recusava a deixar Margarida vencer. Tudo bem, eu disse, minha voz mais firme do que eu me sentia. Fiquem com a casa. Nós vamos recomeçar em outro lugar. Samuel olhou para mim, surpresa e admiração em seus olhos. Ana, você tem certeza? Assenti, apertando sua mão. Temos um ao outro. É tudo o que importa. Enquanto empacotávamos nossas coisas, a atmosfera na casa estava carregada de tensão. Margarida alternava entre um silêncio gelado e súplicas chorosas, enquanto Roberto pairava incerto ao fundo. Justo quando estávamos prestes a sair, Helena apareceu à porta. Ouvi vozes alteradas, ela disse, preocupação gravada em seu rosto.
Está tudo bem? Senti uma onda de gratidão por minha amiga. Estamos indo embora, Helena. Para sempre. Compreensão surgiu nos olhos dela. Ela me puxou para um abraço apertado. Você está fazendo a coisa certa, querida. Fique forte. Enquanto carregávamos as últimas caixas no carro, vi Roberto se aproximar de Samuel. Eles conversaram em voz baixa, e vi Samuel assentir gravemente. O que foi isso? Perguntei quando ele deslizou para o banco do motorista. Samuel suspirou. Papai me deu um dinheiro escondido. Disse que sentia muito por tudo. Senti um vislumbre de esperança. Talvez nem todos os laços familiares estivessem rompidos. Quando saímos da garagem, vi Margarida observando pela janela, seu rosto uma máscara de raiva e mágoa. Parte de mim queria se sentir triunfante, mas principalmente eu só me sentia triste por ela. Dirigimos em silêncio por um tempo, o peso do que havíamos feito se assentando sobre nós. Finalmente, Samuel falou. E agora, Ana? Para onde vamos? Respirei fundo, percebendo que não tinha todas as respostas. Não tínhamos casa, pouco dinheiro e um futuro incerto. Mas tínhamos um ao outro, e isso me dava força. Não sei exatamente, disse, alcançando sua mão. Mas vamos descobrir juntos. Enquanto dirigíamos em direção a um futuro desconhecido, senti uma mistura de medo e excitação. Tínhamos corrido um grande risco, mas pela primeira vez em anos, eu me sentia verdadeiramente livre. Quaisquer que fossem os desafios pela frente, eu sabia que os enfrentaríamos lado a lado. Mal sabia eu que o maior desafio ainda estava por vir. O pequeno apartamento que alugamos parecia claustrofóbico enquanto eu andava de um lado para o outro, ensaiando as falas que havia preparado. Samuel chegaria a qualquer minuto, e eu precisava tornar isso convincente. Meu coração disparou quando ouvi sua chave na fechadura. Ana, Samuel chamou ao entrar. Cheguei. Respirei fundo e entrei em seu campo de visão, meu rosto uma máscara de raiva. Precisamos conversar, Samuel. Ele congelou, sentindo a tensão na minha voz. O que houve? Eu não aguento mais isso, disse, minha voz tremendo com emoção fingida. Viver assim, afastados da sua família. Está me destruindo. Confusão passou pelo rosto de Samuel. Mas Ana, essa foi sua ideia. Você queria sair. Eu sei o que eu disse, retruquei, internamente me encolhendo com a dor em seus olhos. Mas eu estava errada. Perdemos tudo, Samuel. Nossa casa, nossa segurança, sua família. Samuel estendeu a mão para mim, mas eu recuei. Ana, por favor. Podemos resolver isso. Nesse momento, bem na deixa, o telefone de Samuel tocou. Ele olhou para a tela, seu rosto empalidecendo. É a minha mãe? Fiz um gesto brusco. Atenda. Coloque no viva voz. Ele hesitou, então obedeceu. A voz de Margarida preencheu a sala, estridente e exigente. Samuel? Você está aí? Precisamos conversar sobre essa situação ridícula em que você se meteu. Observei o rosto de Samuel, vendo o conflito em seus olhos. Mãe, agora não é uma boa hora. Bobagem, Margarida interrompeu. É hora de você recuperar o juízo e voltar para casa. Você já provou seu ponto, agora é hora de parar com essa tolice e lembrar onde estão suas lealdades. Vi a determinação de Samuel vacilar e, por um momento, temi ter ido longe demais. Mas então ele endireitou os ombros. Mãe, eu já disse. Ana e eu tomamos essa decisão juntos. Não vamos voltar. A voz de Margarida ficou fria. É ela falando ou você? Porque o Samuel que eu criei nunca viraria as costas para sua família desse jeito. Dei um passo em direção ao telefone, meu coração acelerado. Chega, Margarida. Samuel pode tomar suas próprias decisões. Você, Margarida sibilou. Eu sabia que você estava por trás de tudo isso. Você envenenou meu filho contra nós. Bem, deixe-me dizer uma coisa, Ana. Você pode pensar que venceu, mas isso não acabou. Nem de longe. A linha ficou muda, nos deixando em um silêncio atordoado.
Samuel se virou para mim, seu rosto uma mistura de emoções. Ana, sinto muito. Nunca pensei que ela iria tão longe. Deixei minha máscara cuidadosamente construída escorregar, revelando o medo e a incerteza por baixo. O que vamos fazer, Samuel? Ela está certa, perdemos tudo. Ele me puxou para seus braços e senti uma pontada de culpa pela minha encenação. Temos um ao outro, ele murmurou. É tudo o que importa. Enquanto eu enterrava meu rosto em seu peito, ouvi uma batida forte na porta. Congelamos, olhando um para o outro alarmados. Samuel? Ana? Vocês estão aí? Era a voz de Roberto, soando urgente. Samuel abriu a porta, revelando o rosto preocupado de seu pai. Pai? O que você está fazendo aqui? Roberto entrou, seus olhos correndo entre nós. Tive que avisar vocês. Sua mãe, ela não está pensando direito. Ela está falando em contestar os pagamentos da hipoteca, alegando que vocês dois eram apenas inquilinos. Ela quer tomar medidas legais. Senti o sangue fugir do meu rosto. Ela não pode fazer isso. Nós pagamos por aquela casa. Roberto balançou a cabeça tristemente. Receio que ela possa. A escritura ainda está em nosso nome. O rosto de Samuel endureceu. Isso foi longe demais. Precisamos detê-la. Assenti, minha determinação se fortalecendo. Você está certo. É hora de acabar com isso de uma vez por todas. Enquanto nos reuníamos, planejando nosso próximo movimento, percebi que minha encenação de briga havia assumido vida própria. As linhas entre engano e realidade haviam se borrado, e agora tudo estava realmente em jogo. Olhei para Samuel, vendo a determinação em seus olhos, e soube que, independentemente do que viesse a seguir, enfrentaríamos juntos. Mas enquanto Roberto nos informava sobre os planos de Margarida, um arrepio percorreu minha espinha. A verdadeira batalha estava apenas começando, e eu não tinha certeza se estávamos prontos para o que estava por vir. O tribunal estava em silêncio enquanto esperávamos o retorno da juíza com sua decisão. A mão de Samuel apertava a minha com força, sua palma suada de nervosismo. Do outro lado do corredor, Margarida estava sentada rígida, os olhos fixos à frente, enquanto Roberto se curvava ao seu lado, parecendo derrotado. As últimas semanas haviam sido um turbilhão de batalhas judiciais e turbulência emocional. Margarida havia cumprido suas ameaças, contestando nossa reivindicação da casa e nos acusando de má conduta financeira. Mas seu plano havia se voltado contra ela de forma espetacular quando Roberto, levado ao limite, revelou anos de manipulação financeira de Margarida. Quando a juíza voltou à sala, prendi a respiração. Era isso. O momento que determinaria nosso futuro. No caso da propriedade e reivindicações financeiras, a juíza começou, sua voz firme, julgo a favor de Samuel e Ana. Um suspiro coletivo percorreu a sala. Senti o braço de Samuel me envolver enquanto o alívio nos inundava. A juíza continuou, além disso, dadas as evidências de má conduta financeira apresentadas pelo Sr. Roberto, estou ordenando uma auditoria completa das finanças da família. Observei a cor sumir do rosto de Margarida. Pela primeira vez desde que a conheci, ela parecia verdadeiramente derrotada. Ao deixarmos o tribunal, Roberto se aproximou de nós hesitantemente. Samuel, Ana, podemos conversar? Assentimos, seguindo-o até um canto tranquilo. Os ombros de Roberto caíram quando ele se virou para nos encarar. Devo desculpas a vocês dois, ele disse, sua voz embargada de emoção. Eu deveria ter visto o que Margarida estava fazendo, como ela estava destruindo esta família. Fui fraco demais, com medo demais de enfrentá-la. Samuel colocou a mão no ombro do pai. Está tudo bem, pai. Você fez a coisa certa no final. Roberto balançou a cabeça. Não, não está tudo bem. Mas quero consertar as coisas. Ele se virou para mim, seus olhos cheios de remorso. Ana, sinto muito por tudo que você passou. Você pode me perdoar algum dia? Senti lágrimas se formando em meus olhos. Claro, Roberto. Você é da família. Enquanto Roberto nos puxava para um abraço, avistei Margarida por cima de seu ombro. Ela estava sozinha, nos observando com uma mistura de raiva e anseio no rosto.
Por um momento, senti uma pontada de pena. Então me lembrei de toda a dor que ela havia causado e me afastei. Naquela noite, enquanto Samuel e eu nos sentávamos em nosso pequeno apartamento, rodeados por caixas prontas para nossa mudança de volta para nossa casa legítima, senti um peso sair dos meus ombros. Tenho uma confissão a fazer, disse, virando-me para Samuel. Suas sobrancelhas se ergueram em questionamento. Aquela briga que tivemos quando seu pai apareceu, eu encenei. Segurei a respiração, esperando por sua reação. Para minha surpresa, Samuel riu. Ah, Ana, ele disse, me puxando para perto. Eu sabia. Arquejei. Mas como? Ele sorriu, um traço de malícia em seus olhos. Porque eu te conheço. E amo cada centímetro inteligente e determinado de você. Enquanto nos sentávamos ali, planejando nosso futuro, livres da influência opressiva de Margarida, percebi que havíamos ganhado muito mais do que apenas uma casa. Tínhamos reconquistado nossa independência, nosso amor próprio e nosso direito de viver a vida em nossos próprios termos. O caminho à frente não seria fácil. Ainda havia feridas para curar, confiança para reconstruir. Mas ao olhar para Samuel, eu sabia que poderíamos enfrentar qualquer coisa juntos. Então, eu disse, um sorriso brincando em meus lábios, pronto para nossa próxima aventura? Samuel sorriu, me puxando para um beijo. Com você, sempre. Enquanto selávamos nossa promessa com aquele beijo, senti uma sensação de paz me envolver. Havíamos enfrentado a tempestade, emergido mais fortes, e agora, finalmente, éramos livres para escrever nossa própria história. O futuro se estendia diante de nós, cheio de possibilidades e esperança, e eu mal podia esperar para ver aonde ele nos levaria.